Um funcionário público do IBGE, salário modesto, vida simples, alugou uma antiga funerária na periferia do Rio de Janeiro. Hoje, 48 anos depois, esse mesmo homem tem uma fortuna de 10 bilhões de reais. É dono da segunda maior rede de televisão do Brasil, controla um banco, possui mais de 120 empresas, comanda um império que arrecada 33 bilhões de reais em doações bancárias em apenas 4 anos e meio. Seu nome? Edir Macedo. E ele não está sozinho. Existem pastores no Brasil com fortunas que ultrapassam 1 bilhão de reais. Outros com jatos particulares de 90 milhões. Templos que comportam 25 mil pessoas. Partidos políticos inteiros sob controle religioso. Como isso aconteceu? Como pregadores que juraram servir a Deus se tornaram alguns dos empresários mais ricos do país. Hoje, você vai descobrir o império da fé e vai entender como a religião se transformou no negócio mais lucrativo do Brasil. Para entender o fenômeno dos pastores bilionários, você precisa começar pelo maior de todos. Edir Macedo Bezerra nasceu em 18 de fevereiro de 1945, em Rio das Flores, interior do Rio de Janeiro. Família católica. Criação simples. Nada indicava que ele se tornaria um dos homens mais poderosos do Brasil. Aos 19 anos, influenciado pela irmã mais velha, Edir se converteu ao protestantismo evangélico. Começou a frequentar a Igreja Nova Vida, fundada por um missionário canadense. Mas Edir tinha ambição. Ele não queria apenas frequentar uma igreja, ele queria ter a sua própria. Em 1977, aos 32 anos, Edir ainda era funcionário público. Trabalhava na Loteria do Rio de Janeiro e no IBGE. 16 anos de funcionalismo público, vida estável. Mas ele largou tudo. Junto com seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares, Edir alugou um antigo prédio de uma funerária no bairro da Abolição, Rio de Janeiro. Avenida Suburbana, número 7702. Em 9 de julho de 1977, aconteceu o primeiro culto da Igreja Universal do Reino de Deus. No início, eram apenas alguns fiéis, algumas dezenas de pessoas. Mas Edir tinha uma visão diferente. Ele não pregava o sofrimento. Não pregava que os fiéis deveriam esperar a recompensa no céu. Ele pregava prosperidade aqui, agora, nesta vida. Era a teologia da prosperidade. A ideia de que Deus quer que seus fiéis sejam ricos, que a fé traz dinheiro. Que quanto mais você doa para a igreja, mais Deus te abençoa financeiramente. E funcionou. A igreja cresceu explosivamente. Em poucos anos, Edir abriu dezenas de templos pelo Rio de Janeiro. Depois, São Paulo. Depois, o Brasil inteiro. Mas a verdadeira virada veio em 1989. Edir Macedo comprou a Rede Record de televisão por 45 milhões de dólares. A emissora estava quebrada, com 300 milhões de dólares em dívidas. Ninguém queria aquele elefante branco. Mas Edir viu oportunidade. Ele quitou as dívidas, reformulou a programação, transformou a Record na vitrine da Igreja Universal. E aos poucos, a emissora cresceu até se tornar a segunda maior do Brasil. Hoje, a Record fatura mais de 5 bilhões de reais por ano. Mas o império de Edir vai muito além da televisão. Ele é dono de mais de 120 empresas. Rádios, jornais, editoras, gravadoras. O jornal Folha Universal tem circulação de 2,5 milhões de exemplares. A Rede Aleluia tem mais de 76 emissoras de rádio AM e FM, cobrindo 75% do território nacional. Ele comprou o Banco Renner, hoje chamado Digimais, tornando-se banqueiro. Abriu o Hospital Moriá, em São Paulo, uma instituição de saúde de alto padrão. Criou planos de saúde, seguradoras, empresas de logística e transporte. Edir Macedo é autor de mais de 30 livros. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Entre eles, best-sellers como Nos Passos de Jesus e Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Possui um jato particular, modelo Bombardier Global Express XRS.
avaliado em 90 milhões de reais, e comanda um partido político, o Republicanos, que serve de base para políticos alinhados com a Igreja. A Igreja Universal tem hoje mais de 1,8 milhão de fiéis no Brasil, mais de 10 mil templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, presença em dezenas de países. Em apenas 4 anos e meio, entre 2011 e 2015, a Igreja Universal recebeu 33 bilhões de reais somente em doações bancárias. Corrigido pela inflação, o valor chega a 42 bilhões de reais. Edir Macedo é o líder religioso mais rico do Brasil, fortuna estimada em 10 bilhões de reais. Ele está entre as pessoas mais ricas do país, ao lado dos herdeiros da Globo, do funcionário público do IBGE ao bilionário dono de império midiático, bancário e religioso. Esta é a história de Edir Macedo. Mas se Edir Macedo é o imperador, Valdemiro Santiago é o rebelde que construiu seu próprio reino. A história de Valdemiro começa dentro da própria Igreja Universal. Ele era pastor de Edir Macedo, um dos líderes mais carismáticos da instituição. Mas em algum momento houve um desentendimento. Os detalhes nunca foram totalmente esclarecidos. O que se sabe é que Valdemiro foi expulso da Igreja Universal. Para a maioria das pessoas, isso seria o fim. Para Valdemiro Santiago, foi o começo. Em 1998, ele fundou sua própria igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e aplicou tudo o que havia aprendido com Edir Macedo, mas com um toque ainda mais dramático. Mais emoção, mais espetáculo, mais promessas de cura e prosperidade. A Igreja Mundial cresceu de forma explosiva. Hoje, possui mais de 4 mil templos espalhados pelo Brasil. Mais de 900 mil seguidores. Valdemiro Santiago chegou a ser considerado bilionário, fortuna estimada em 1,4 bilhão de reais. Mas diferente de Edir Macedo, que diversificou seus investimentos, Valdemiro concentrou tudo na igreja. E isso trouxe problemas. Nos últimos anos, a Igreja Mundial enfrentou dificuldades financeiras, processos judiciais, condenações, funcionários que não receberam 13º salário. Em 2021, a igreja foi condenada a pagar 150 mil reais de indenização. Valdemiro chegou a pedir publicamente aos fiéis que o ajudassem a arrecadar 10 milhões de reais até o final de janeiro para quitar dívidas. Mesmo assim, sua fortuna pessoal ainda é estimada em centenas de milhões de reais. Ele continua sendo um dos líderes religiosos mais ricos do Brasil. A história de Valdemiro prova uma coisa. No Brasil, ser expulso de uma igreja bilionária não é o fim da carreira, é o começo de outra. Mas antes de Valdemiro, houve outro rompimento, um ainda mais próximo de Edir Macedo, Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares. Ele não era apenas parceiro de Edir, era seu cunhado, casado com a irmã de Edir, Magdalena. Em 1977, os dois fundaram juntos a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas em 1980, apenas 3 anos depois, eles romperam. As versões variam. Segundo Edir, Romildo não cumpria com os compromissos financeiros da igreja. Romildo, por outro lado, tinha uma visão diferente de como expandir o ministério. Uma assembleia foi convocada com 15 pastores. Votação. Edir ganhou. Romildo saiu e fundou sua própria igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus. A graça de Deus cresceu rapidamente. Romildo tinha algo que poucos pastores tinham: carisma para a televisão. Ele criou o Show da Fé, programa exibido todas as noites desde 2003. É um dos programas religiosos mais longos e bem-sucedidos da televisão brasileira. R.R. Soares é cantor, compositor, televangelista, escritor, advogado e empresário. Ele diversificou sua atuação em múltiplas frentes. Sua fortuna é estimada em 736 milhões de reais. Ele é o 4º pastor mais rico do Brasil, segundo a Forbes. A Igreja Internacional da Graça de Deus tem milhares de fiéis e dezenas de templos espalhados pelo país. O mais interessante?
Três dos maiores líderes evangélicos do Brasil, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e R.R. Soares, têm conexões diretas entre si. Um fundou a igreja com o outro foi expulso pelo primeiro. É como uma árvore genealógica de bilionários da fé. Mas não são apenas os fundadores de igrejas que enriqueceram. Silas Malafaia é líder da Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do Brasil. Ele não fundou a igreja, mas se tornou uma de suas figuras mais influentes. Malafaia é conhecido por três coisas: suas pregações inflamadas, seu ativismo político conservador e sua polêmica postura contra o casamento gay e pautas progressistas. Ele é uma figura proeminente nas redes sociais, tem milhões de seguidores e usa essa influência para ampliar seu império. Fortuna estimada: 300 milhões de reais. Em 2011, Malafaia lançou uma campanha para arrecadar R$ 1 bilhão, com o objetivo de criar uma emissora de televisão global que seria transmitida em 137 países. Os interessados poderiam contribuir com valores a partir de R$ 1.000 e, em troca, receberiam um livro. Malafaia possui investimentos em propriedades, negócios diversos, venda de livros, eventos e ampla presença midiática em programas de televisão e rádio. Outro casal milionário, Estevão Hernandes Filho e sua esposa, Bispa Sônia. Eles fundaram a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Supervisionam mais de 1.000 igrejas no Brasil e no exterior, incluindo nos Estados Unidos. Fortuna estimada do casal: R$ 130 milhões. Mas a história deles tem controvérsias. Em 2010, o jogador Kaká, que era amigo do casal e membro da igreja, deixou a instituição alegando que a liderança fazia mau uso do dinheiro. Kaká havia doado mais de R$ 2 milhões para a igreja. O episódio trouxe à tona questões sobre a gestão financeira das igrejas e levantou debates sobre transparência. Além desses, existem centenas de outros líderes religiosos milionários espalhados pelo Brasil. Bispos, apóstolos, pastores com patrimônios que variam de milhões a dezenas de milhões de reais. Em 2022, candidatos religiosos nas eleições declararam patrimônios milionários. O bispo Guaraci, do Tocantins, declarou mais de R$ 7,7 milhões em bens, incluindo 16 terrenos e 3 casas. O pastor Marco Feliciano aumentou seu patrimônio de R$ 634 mil em 2010 para mais de 4,7 milhões em 2022. A fé se tornou um negócio extremamente lucrativo. Mas como exatamente esses líderes acumulam tanta riqueza? A resposta está em 3 pilares: dízimos, doações e isenção fiscal. Primeiro, dízimos. A prática de doar 10% da renda para a igreja é milenar. Mas nas igrejas neopentecostais brasileiras, o dízimo ganhou uma nova roupagem. Não é apenas uma obrigação religiosa, é um investimento. Quanto mais você doa, mais Deus te recompensa. É a teologia da prosperidade. Segundo, doações extraordinárias. Além do dízimo regular, existem campanhas específicas: construção de templos, compra de equipamentos, expansão midiática. Cada campanha arrecada milhões. Entre 2011 e 2015, a Igreja Universal arrecadou 33 bilhões de reais só em doações bancárias. Isso não inclui dinheiro em espécie, que não passa por bancos. Terceiro, isenção fiscal. Igrejas no Brasil são isentas de impostos. Não pagam imposto de renda, não pagam IPTU, não pagam diversos tributos que empresas normais pagariam. Isso significa que toda a receita arrecadada pode ser usada sem descontos fiscais. Mas tem mais. Os líderes religiosos também são isentos de imposto de renda sobre seus salários. Um pastor pode receber milhões em prolabore da igreja sem pagar imposto. E como as igrejas não são obrigadas a ter transparência total em suas contas, fica difícil saber exatamente para onde vai todo esse dinheiro. A estrutura permite que os líderes misturem patrimônio pessoal com patrimônio da igreja de formas criativas.
Edir Macedo, por exemplo, é formalmente proprietário da Record TV. Mas a Record tem ligações profundas com a Igreja Universal. Bispos da Igreja ocupam cargos de direção na emissora. O Hospital Moria pertence ao grupo da Igreja Universal, mas funciona como empresa privada. O Banco Digimais foi comprado por Edir Macedo através de uma empresa de mídia, da qual ele é o maior acionista com 90%. É um emaranhado de empresas, fundações, associações e propriedades que tornam difícil separar o que é da igreja, o que é do líder e o que é investimento empresarial. E tudo isso é completamente legal. As igrejas cresceram, as doações aumentaram, os evangélicos passaram de 15,4% para 22,2% da população brasileira na última década. Hoje, são mais de 42 milhões de fiéis. Uma nova classe média evangélica surgiu, a classe C brasileira. Pessoas que ganharam poder aquisitivo e, seguindo a teologia da prosperidade, doam parte significativa de sua renda para as igrejas. O resultado? Líderes religiosos que acumulam fortunas comparáveis às dos maiores empresários do país, do funcionário público ao bilionário, do pastor expulso ao fundador de império próprio, do cunhado ao concorrente milionário. As histórias dos pastores mais ricos do Brasil são histórias de ambição, visão empresarial e, acima de tudo, compreensão profunda de como transformar fé em fortuna. Edir Macedo tem 10 bilhões de reais. Valdemiro Santiago teve 1,4 bilhão. R.R. Soares tem 736 milhões. Silas Malafaia, 300 milhões. E há centenas de outros com dezenas de milhões. Juntos, esses líderes controlam emissoras de TV, rádios, jornais, bancos, hospitais, seguradoras, partidos políticos. Influenciam eleições, ditam costumes. Movimentam bilhões na economia. Mas a pergunta que não quer calar é: isso ainda é religião? Defensores argumentam que as igrejas geram empregos, ajudam comunidades carentes, oferecem apoio espiritual a milhões de pessoas e que os líderes merecem ser recompensados por seu trabalho. Críticos apontam a falta de transparência, o enriquecimento pessoal desproporcional, o uso da fé para manipulação financeira e a concentração de poder político e econômico nas mãos de poucos. O que é inegável é que a religião se tornou um dos negócios mais lucrativos do Brasil. E enquanto milhões de fiéis doam seu suado dinheiro, acreditando que estão investindo em sua salvação e prosperidade, alguns poucos constroem fortunas bilionárias. Este é o império da fé. Um sistema onde céu e lucro se encontram, onde pregação e negócios se misturam, onde a promessa de prosperidade eterna gera prosperidade muito real para quem está no comando. Bem-vindo ao maior negócio do Brasil, a fé.